Olá, meus queridos e minhas queridas, estão me assistindo ao vivo. Vamos para a aula de Bioquímica. Que maravilha! Videoaulas em HD aqui no Terra Vestibulares, professor Rodrigo Eberhardt. Vamos lá, nessa aula de Biologia então, vamos para a aula de Biologia número 2. Veremos as biomoléculas. Como a vida se organiza? De que maneira são formadas as estruturas celulares? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Vocês verão agora. Vamos lá, então. Bom, o que é espetacular da vida é que a vida tem alguns componentes que se conservam, tá? Entre eles as biomoléculas, que são formadas pelos chomps. Lembram? Chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A gente viu isso na outra aula. Os chomps são extremamente importantes para a gente entender que todas as biomoléculas têm carbono na sua composição. Isso é importante, tá certo? A primeira coisa que tem que lembrar para a prova do Enem. Então, a bioquímica, os seres vivos são compostos de biomoléculas, água, sais minerais e principalmente dos átomos de chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? A gente está vendo aqui, ó, nitrogênio, carbono, hidrogênio, fósforo, oxigênio. É P de fósforo, que em latim se escreve fosforum. E daí vem a origem fósforo. E enxofre, sulfurum. O cheiro de sulfurum. Júlio César, né, brincava lá com a Cleópatra. Nossa, Júlio César, que sulfurum! Né? Então, bom cheiro. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Vimos então que a vida depende de chomps, principalmente do carbono. Não é? O carbono está em todas. Carbono, hidrogênio e oxigênio, basicamente. Então, quais são as biomoléculas que a gente vai ver ao longo dessas aulas? Proteínas, carboidratos, os açúcares e os açúcares estruturais, como a celulose, os lipídios, as gorduras, as ceras, os óleos, as vitaminas de A até K, né? E depois vamos ver também os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Então, de maneira geral, as células são formadas de água, sais minerais e todos esses compostos que a gente está vendo aqui embaixo, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Muito bem. Se a gente pegar aqui um copo de leite, por exemplo, que eu gosto bastante, o copo de leite ele é, na verdade, uma mistura de substâncias. Ali dentro tem água, sais minerais, cálcio, por isso que é muito importante, para deixar os ossos fortes, né? Musculatura também precisa de cálcio para sua contração. E de maneira geral tem proteínas que vão aumentar a produção de músculo, de tecidos musculares, de anticorpos, tem então toda uma importância dos laticínios ou queijo também, não só exatamente o leite. Tem também gorduras, ele também é responsável, como o sorvete, que é derivado do leite, os queijos. O queijo que tem gordura demais, também a gente deve usar com economia, nada exageradamente, não pode ser exagerado. O seu uso, porque a gente sabe tudo em excesso faz mal. E gordura nas nossas artérias pode parar nosso coração, e principalmente o colesterol ruim, que é o LDL. Tá bom? Então, de maneira geral, temos também carboidratos. Veja lá. A gente está vendo aqui, ó, carboidrato desse lado aqui, né? Aqui, ó. Aqui o copinho de leite. E a gente está vendo aqui carboidratos. A galactose, por exemplo, é um tipo de açúcar do leite. Vocês sabiam que que o leite tem açúcar? Uau! Bom, caseína. Caseína é um tipo de proteína do leite. É ela que dá a cor branca para o leite. Sempre gostei de falar isso. Então é a caseína que gera a proteína do leite. Quem quiser ficar forte, também é muito bom
tomar leite. O leite é uma fonte de proteína. Beleza? Muito bem. Vamos continuar então. Falando agora dos sais minerais. Então, os sais minerais, a gente tem o magnésio, 2+, o ferro, 2+, o cálcio, o potássio, o sódio. Então, eu vou escrever cada um deles para vocês conhecê-los. Irem conhecendo. Então, ó, magnésio, presente nas folhas verdes, nas plantas. Ferro, cálcio, potássio, sódio, cloro, cobre, o Cu, não vai ler outra coisa, hein, gente? Iodo, cobalto, tá? E aqui o manganês. Muito importante também para ajudar o funcionamento das células. O fosfato, extremamente importante para formar os ossos. Tá? A gente vai ver isso. DNA, presente no DNA e nas moléculas de ATP. Bom, de maneira geral, vamos ver a importância dos sais minerais. Magnésio, presente nas folhas e importante na fotossíntese. É uma molécula que vai receber a luz do sol. Ferro, presente na hemoglobina do sangue e vai ajudar no transporte de oxigênio, tá? E CO2. Então depois a gente vai ver isso numa outra aula. Cálcio vai ajudar na formação dos ossos, dentes. Também a contração muscular depende do cálcio. Acredite se quiser. Pode gerar problemas como pedras nos rins, etc. Potássio, ligado a estímulos nervosos. Então ele ajuda no funcionamento dos nervos. Tá bom? O sódio é a mesma coisa, estímulos nervosos. E outras importâncias. O cloro vai ajudar no equilíbrio de sais. Tá? O cloro tem importância no equilíbrio salino. O cobre, diversos fatores, como coenzima, né, vai ajudar como coenzimas, ajudar a reações químicas, né, uma série de reações químicas, entre tantos outros. Iodo, com uma importância hormonal, vai ajudar no T3 e T4, hormônios da tireoide, que ficam nessa região aqui, né? Tireoide, para não ter o bócio. Então o sal que a gente usa, ele é iodado para não permitir que deixe um bócio, que a gente fique com falta de iodo, que causam problemas hormonais. O cobalto, importante na formação da vitamina B12, que ajuda na produção das hemácias, hemoglobina, né? Síntese de hemoglobina, ele vai estar presente lá. O manganês também tem uma série de importâncias. O manganês, por exemplo, ele ajuda também como cofator. Ele vai ajudar na diluição de substâncias, na carreamento de elétrons, etc. Então, o manganês também tem extrema importância para diversas funções. O manganês vai ajudar, então, em diversas enzimas que vão funcionar como cofator, né? Beleza, e aí vai. Plantas também, super importante. Então, de maneira geral, a gente tem essas funções. O fosfato, importante na formação do RNA, do DNA, da ATP, adenosina
trifosfato, que vai formar então uma molécula que vai armazenar energia. Bom, então tá aí. Bom, vimos alguns sais importantes. Vimos que o carbono está presente em todas as biomoléculas. Os sais são substâncias inorgânicas. Substâncias inorgânicas. E aí, e a água? É inorgânica ou é orgânica? Ela não tem carbono na sua constituição. E ela não tem reprodução, não é feita pelos seres vivos, e sim pelo meio. Então, ela é inorgânica, tá? A água é uma substância inorgânica, assim como os sais minerais são então inorgânicos. Substâncias inorgânicas. Aqui todas as biomoléculas são substâncias orgânicas, proteína formada basicamente de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Os lipídios de carbonos e hidrogênios, as vitaminas, oxigênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio e nitrogênio, os ácidos nucleicos. Então sempre vai estar presente o CHOMPS. Compostos orgânicos, então, qual é a função? Alguns são estruturais, vão estruturar o corpo e as células. Exemplo, proteínas, tá? Proteínas, a celulose, que é um tipo de carboidrato, que vai formar o quê? O tecido vegetal, a casca das árvores, né? A madeira que a gente conhece, boa parte celulose. Energéticos, carboidrato, glicose, fornece energia para o trabalho celular. Controladores, vão formar então ou informacionais. Também importante na formação do DNA e do RNA, que vai comandar as células dos seres vivos, ok? Das plantas, dos animais, dos fungos e dos micro-organismos em geral. E o DNA, o RNA, controla as atividades celulares para a formação de proteínas. Então, dentro do DNA tem os genes, que vão controlar a formação do RNA, que por sua vez vai ajudar na formação de proteínas, juntamente com os aminoácidos, que vão formar as proteínas. Então, os aminoácidos são substâncias extremamente importantes. Nós temos 20 tipos diferentes de aminoácidos que veremos na aula específica de proteínas. Ok? É importante, então, a gente saber que boa parte das suas células são formadas por esses componentes. Então, de maneira geral, a composição, então, dos seres vivos ela se dá de forma de substâncias inorgânicas e compostos orgânicos, né? Nas células animais, a gente tem em torno aproximadamente 60% de água, tá? Então, 60% de água nas células animais. Substâncias minerais, temos em torno aproximadamente 4,3%. As substâncias orgânicas, no geral, todas elas, vão perfazer quase 36%, 35,7% nas células animais. As proteínas no reino animal, 17%, 17,8%. Tá? Isso não é para vocês decorarem, é aproximado, tá? Os valores. Vai variar de espécie para espécie e da idade do animal também. Lipídios, mais ou menos 12%, né? Aqui a gente pode colocar mais ou menos 18%, aproximadamente 35%, 36%. O número é sempre variado, tá? Não é para vocês decorarem. Alguns autores colocam 70%. Então, de maneira geral, só para vocês terem uma ideia, né? Os carboidratos vão perfazer, então, aproximadamente 6%, 6,2%. Então, número considerável. Então, das biomoléculas, as mais importantes são proteínas, lipídios e carboidratos dentro do nosso corpo. Nas células vegetais, temos uma diferenciação. Ela tem mais água, aproximadamente 75%. Eu coloco aproximadamente, porque de ser vivo para ser vivo muda. Um cacto
pode ter mais água por célula do que uma cana, uma folha, um arroz, por exemplo. Então depende, né? Aproximadamente 22,45% de proteínas. Tá? Que mais? Dentro das células vegetais, gordura muito pouca, né? Os vegetais são tão saudáveis. A célula animal já tem mais gordura. Conservar a temperatura, que essa é a função das gorduras, principalmente da energia, né? Então tá aí uma coisa, vocês não vão precisar decorar isso. Repito, você tem que saber que a maior quantidade de substâncias está ligada à água. Grande quantidade, então. E as substâncias orgânicas, a primeira, em maior quantidade, as biomoléculas, proteínas, depois os lipídios, depois os carboidratos. Tá legal? Bom, que beleza! Continuamos então a nossa análise dessa belíssima área do conhecimento. Vamos falar da água, que é um componente vital, importantíssimo para a vida, né? A água é uma substância que tem um oxigênio ligado a 2 hidrogênios do seu lado. O hidrogênio normalmente com carga positiva e o oxigênio aqui na água, perdão, com carga negativa. Então, quais as funções da água? Solvente de substâncias orgânicas, ela é o principal solvente das células, dissolve um grande número de substâncias, favorece então a atividade da vida. Ela separa partículas, íons, moléculas, permitem que se movimentem, que se choquem, facilita a ocorrência das reações químicas. Então, basicamente, vamos colocar aqui, ó, facilita as reações químicas. Beleza? Aqui a formação da água, moléculas de água unidas por pontos de hidrogênio, por ter carga negativa e positiva, então vão se unir e vão formar essa molécula líquida, gasosa ou mesmo congelada. Ajuda então a atuação das enzimas, né? Vai aumentar a velocidade das reações químicas, vai ajuda no aumento da velocidade das reações químicas nas células, tá? Muito importante. Por isso que a gente está vivo, estamos saudáveis, etc. Ou não, né? Então tá aí, aqui é a representação molecular da água, uma bolinha representando o oxigênio e os hidrogênios em branquinho. Tá mostrando então. Aparece o Mickey, né? Lembra do Mickey? Esse não erra nunca, né? Ó. Tem o oxigênio lá. Beleza? Bom, meio de transporte. O sangue é rico em água. Falando agora no ser humano, nos animais superiores. Então ela transporta substâncias. Extremamente importante. Nas plantas também. Vai ajudar na transposição. Aqui dentro das plantas, por exemplo, da cana, passa água, né? Vem das raízes e sobe para a planta para ela crescer. Proteção térmica. A água também ela vai ajudar a suar, a sudorese, a liberação da evaporação da água. Vão também transportar calor. Tudo bem? Maravilha. A água ela tem 66 anomalias, como a gente fala. 66 anomalias. Nossa, deu uma mexida aqui no mouse. 66 anomalias. Então ela tem muita coesão, ela tem uma tensão superficial, ela tem coesão, ela tem tensão. Vai favorecer, por exemplo, a água subir a árvore, uma planta. A água vai ser capturada pela raiz, vai subir sem bomba d'água, o que é fantástico. Isso também é espetacular. A água tem uma função, diversas funções, tá? Então a água é vital para os seres vivos. A gente já sabe disso, né? Outra oportunidade eu vou dar mais detalhes sobre a água, né? Muito bom. E agora vamos falar dos carboidratos, um tipo muito especial de biomoléculas, tá? Vamos começar então falando dessa importante biomolécula
chamados carboidratos, açúcares, que nem sempre são doces, né? Açúcares também e açúcares estruturais. Então não é só açúcar, tem também moléculas estruturais. Bom, de via de regra a gente retira muito carboidrato das frutas, do mel, dos vegetais, né? Tá? Fonte de monossacarídeos, como a glicose, a frutose. Mono quer dizer um. Sacarídeo é uma unidade de açúcar. A glicose ela é uma unidade, ela é um monossacarídeo. Tem só uma unidade que parece um barquinho com os reminhos aqui de hidrogênio e oxigênio, tá? De hidroxila, oxigênio, tá? Formava então aqui um hidrogênio, aqui uma hidroxila. Então tem diversas hidroxilas, tá? Aqui hidrogênio. Então você tem 6. Então é uma C6, ela tem 6 carbonos, tá? Beleza? Então é 1, 2, 3, 4, 5. 6 carbonos aqui, ó. Eu contei errado, devo contar daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? E o último carbono ligado a um OH. Muito bem, meus queridos e minhas queridas. É um éster também, né? Uma função éster. Função álcool, éster. Depois isso a gente vai ver em aula de química. Então a glicose ela gera bastante energia dentro das células. Então, ela é uma fonte de energia. Tá? A energia das nossas células e do nosso cérebro. Basicamente, todo estudante tem que comer glicose. Na hora da prova, você tem que ingerir bastante glicose, tá? Nosso cérebro ele é fresco, só trabalha com glicose. É igual a minha namoradinha quando eu tinha 9 anos lá, a Vanessa. Quer sorvete? Não quero! E aí? Quer chocolate? Não quero! É fresca, né? Então, o cérebro só gosta de doce, glicose. Para o cérebro funcionar, precisa do que, gente? Glicose. C6H12O 6. Que maravilha, hein? Vamos continuar. Então, ó, glicose, mas muito importante esse açúcar para a gente. Os seres vivos em geral, de bactérias a elefantes, todos gostam de glicose. Maltose, presente no ovo maltine, aquela belíssima vitamina que a gente toma com leite, né, com chocolate, muito bom, né? Ovo maltine, tem maltose. A maltose é a união de duas glicoses, ó. Um disacarídeo, falem comigo, di quer dizer 2. Tem 2 sacarídeos. Vamos falar assim que fica mais fácil, ó. 2 sacarídeos. No caso, o sacarídeo em questão é a glicose. Tem 2 moléculas de glicose. Beleza? Uma glicose aqui, fez uma união aqui com outra glicose. São 2 glicoses formando o que a gente chama de maltose. O que é essa água aqui, hein, professor? É que se desidratar essa substância, se você tiver... usar água, perdão, né? Se você hidratar ela, ela quebra e forma glicose de novo, forma 2 moléculas de glicose. Por isso que é importante a água como um solvente para essas biomoléculas. Aqui temos um polissacarídeo. A gente viu em química, não sei se vocês já viram a aula, poli quer dizer muitos. Então, muitos o quê? Muitos sacarídeos, né? Esses muitos sacarídeos, múltiplos, né? Multissacarídeos, né? São chamados, então, esse aqui no caso é o amido, que é um trenzinho de glicose, cheio de glicose, várias glicoses. 2.000 moléculas lá de glicose, vocês adoram elas. Batata, por exemplo. Gente, eu adoro. Amido da maisena, amido do milho, por exemplo, que a gente chama de maisena, né? Do arroz também, né? Super importante. Então, muitos. Bom? Di, 2. Ó, mais um caso de disacarídeo, muito importante para a nossa
economia aqui no Brasil, né? E no mundo inteiro. Sacarose. A sacarose é o açúcar que a gente usa, o açúcar branco. Nós usamos em casa, que é o açúcar da cana, que é lavado. Ele, na verdade, ele é marrom, né? Ele é marrom, depois ele é lavado e fica com aquela cor, lavado com ácido e fica branco. Tá bom? Usamos então no nosso dia a dia. Tá legal? A sacarose, meus queridos e minhas queridas, ela é a união da glicose com a frutose. Veja a diferença molecular, ó. Uma diferença aqui, ó. Vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 6. Então é uma diferença molecular aqui. Não é a mesma molécula. Tá vendo? O H invertido, tudo invertido quase, com ainda o CH2OH, um CH2H que não tem início na glicose. Então é uma frutose. Falem comigo, frutose. O nome já diz, presente nas frutas. Que legal, teacher. Isso, nas frutas, né, professor? Isso. Presente nas frutas. A glicose também estará presente. E a frutose, tá? Frutose, basicamente, de frutas. Ela tem essa estrutura. Aqui a glicose tem essa estrutura e a frutose tem essa. Precisa decorar, só para a gente ver. Quando elas se juntam, dentro da fotossíntese, na produção lá da planta, que faz sacarose, processo de fotossíntese, lá na cana, por exemplo, cana de açúcar, o Brasil é riquíssimo, né? As abelhas também vão retirar amido das plantas, do néctar, feito na fotossíntese, depois é industrializado e chega como açúcar. Mas ele é feito nas folhas, nas plantas, retirando a luz do sol, ela junta a luz do sol dentro da clorofila, pigmento dentro do cloroplasto, dentro das células que fazem fotossíntese. Podem ser plantas e algas, né? Então vai formar o que? Água mais CO2, que vem da atmosfera, retido pelas folhas ou pelas algas. Vai formar açúcar, que é um produto da fotossíntese. Vocês sabiam, meus queridos? O açúcar é produzido na fotossíntese. E aí vai formar oxigênio, para a gente respirar. Você sabia que o oxigênio da Terra foi feito pelas plantas e pelas algas? Pelas algas principalmente. O oxigênio foi produzido pelas algas. E água, e formando energia para a produção de ATP. Mas aí é uma questão de outra aula. Então, fotossíntese ajuda na produção de sacarose, também de glicose, também de frutose. Pegando o quê? CO2 mais a água. O carbono do carboidrato vem do CO2, certo? E o oxigênio vem da água, liberado na atmosfera. Isso a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então muitos açúcares são produzidos através da fotossíntese. Que coisa maravilhosa! Gente, as plantas, elas armazenam energia na forma de substâncias químicas, na forma de carboidratos. O que chama carboidratos? Hidro tem a ver com água, então é oxigênio e hidrogênio. E carbono. Então é uma substância que tem oxigênio, hidrogênio, e aqui em cada pontinha a gente sabe, nas aulas de química, que tem carbonos aqui, ó. Em cada um desses traços nós temos carbono. Aqui o carbono está visível, né? Tá certo? Carboidrato é show. Carbonos, hidrogênios e oxigênios. Maravilha! Que bacana, hein, gente? Beleza, então visão geral de tudo que estamos vendo. Vimos alguns disacarídeos, entre eles a maltose e a sacarose, feita através da fotossíntese. A maltose também. A glicose, feita na fotossíntese. Amido, feito na fotossíntese. Batata é um caule subterrâneo que faz fotossíntese.
síntese, do amido, do milho, da batata, da beterraba. Beterraba tem muita sacarose, né? E esses dois aqui tem muito amido. Beleza? Maravilha! Muito bom! Tem também um outro açúcar feito na fotossíntese, que é famoso, é a celulose. Inclusive você deve estar com um caderno de papel. Se você estiver escrevendo no papel, meus queridos e minhas queridas, quando você vê o papel nada mais é do que um descendente da celulose, que é uma substância feita na fotossíntese. Então, papel é feito na fotossíntese. Maravilha. Então, vamos lá. De que é feito o papel, professor? Da celulose, que é um acúmulo de substâncias de glicose do tipo alfa e glicose do tipo beta. Essa união vai formar o que a gente chama de celulose, que é um polissacarídeo. Beleza? Ok? Polissacarídeo formado de glicose alfa mais glicose beta. Por que isso, alfa e beta? Posição alfa, posição beta. Da hidroxila. E aí vai formar essa estrutura forte. Ela é forte. Vai estruturar as células. A parte de fora aqui das células. Ó. Dentro do cloroplasto é feita então a fotossíntese. É ou não é? E do lado de fora nós temos a parede celular das plantas, que é rico em celulose, para aguentar as pressões, olha, da formação do caule, por exemplo. Então a gente tem que prestar muita atenção nas plantas. Por que elas são fortes? Tem uma dureza, ó, a madeira aqui, né? Rica em celulose. Vai formar madeira, né? Que vai ser atacada pelos cupins, por exemplo. Beleza? E lá o cupim vai fazer o que? Ele vai quebrar essa substância e vai gerar glicose para a energia do corpo. Só que não é o cupim, são micro-organismos que vão fazer isso para o cupim. Formiga não come folha, cupim não come madeira. Eles vivem em simbiose com fungos, no caso das formigas, e os fungos vivem em conjunto com, os cupins, perdão, vivem em conjunto com protozoários, que tem a celulase, que vai quebrar a celulose. Estudado agora para se fazer a cana, o álcool de segunda geração, terceira geração, que é o álcool retirado da celulose, que é o próximo passo para a gente conseguir fazer o etanol da grama, das folhas, da palha. A gente vai conseguir tirar álcool daí. A gente vai fermentar o açúcar retirado da celulose. Beleza? Então, a estrutura das células vegetais. Células vegetais, então vou fazer bem bacana para você entender. Ó, tem uma parede, ó, rica, espessa. Algumas têm lignina, que é uma outra substância. Tá? Mistura de proteína com carboidratos. E também rica em celulose. Como eu já falei para vocês. Tá? Isso vai dar então uma função estrutural. Então nós, seres humanos, nós não digerimos a celulose. Por isso que você come fibras para liberar e fazer cocô. Então, não é? Vai ajudar a raspar o intestino, a couve numa feijoada, as saladas que você come, tudo isso para defecar melhor e limpar o nosso intestino, porque nós não digerimos a celulose. Somente os herbívoros e esses micro-organismos, alguns protozoários e fungos que conseguem quebrar a celulose. Certo? Vamos continuar aqui. Então, o papel tem uma importância ainda muito grande. No futuro pode ser que suma, mas ainda o papel tem uma importância muito grande. Indústria Klabin, papel Suzano, melhoramento, e aí vai. Né? Grande industrialização. O Brasil é muito rico em celulose, papel e celulose. Né? Certo? Ó, outros carboidratos, tem a ribose e a desoxirribose, são chamadas pentoses, com 5 carbonos. Só relembrando
a glicose, a frutose e a galactose são chamadas hexoses. Tem 6 carbonos. A pentose tem 5 carbonos. Beleza? Maravilha. 5 carbonos, então, ó, importante você lembrar isso, tá? 1, 2, 3, 4. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Pentose. Ribose. Vai ajudar na formação do RNA, ácido ribonucleico. Ajudar na informação genética. Desoxirribose. Vai formar o DNA. Vai ajudar na formação do DNA. Como que é? Bom, no DNA e no RNA, todos eles são formados por nucleotídeos. Tá? No DNA, uma fita dupla. No RNA, uma fita simples. Uma só. Nesse caso, nós temos o grupo fosfato, que a gente viu lá, né? O PO3 e aí vai, né? PO4, 3 menos. E aí temos aqui o açúcar, ó. A ribose está aqui, ó. E a desoxirribose. Aqui algumas diferenças atômicas, né? Aqui não tem o OH, só difere nisso, ó. Diferença um único oxigênio sem um oxigênio. E aí diferença entre desoxirribose e ribose, tá? Diferença em um oxigênio apenas. Então já dá a diferença entre RNA e DNA. Fantástico, vai inferir então na ligação entre essas moléculas. Bom, então a gente conseguiu ver que os carboidratos então têm a função energética de gerar energia, é ou não é? E também formar então ó, a energia que vem do açúcar e estrutural a celulose. Tá? Então amido, frutose, glicose, sacarose, energia. A celulose estrutural. E a gente vai no futuro tentar quebrar essa celulose para gerar energia e fabricar etanol também. Plásticos e etc. Então é muito interessante a gente fazer esse sistema e entender como são formados então os seres vivos através das biomoléculas. Então o teor de água é muito variável, seres vivos vai de 60% a 94%. Um bebê chega a ter 90% de água, depois vai ficando adulto, vai ficando com menor quantidade de água. Por isso que a gente vai enrugando, vai ficando mais velho, né? Infelizmente. E aí então temos proteínas, nessa videoaula vimos carboidratos, água e os sais minerais. Nas próximas aulas vamos ver lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas e proteínas. Beleza? Então espero que você tenha gostado desta super videoaula, né, mostrando então a beleza da bioquímica, a beleza de se estudar então a vida, a formação da vida. Então espero que vocês tenham gostado, meus queridos e minhas queridas. Um grande abraço e vamos estudando, porque o Brasil precisa de estudantes. Tchau! Profissionais muito bem capacitados para trabalhar e ganhar dinheiro. Até mais, até as próximas aulas.